Se quiséssemos resumir, ou se quisesse eu resumir, o que me parece ser as razões essenciais do fenômeno norte-americano, proporia 4 motivos, de tipo telúrico, histórico, ético e jurídico. Antes de tudo, a Terra Nova, nos Estados Unidos, isenta, segundo um fanático da época, século XVIII, dos 3 males que, a seu ver, empestavam o velho mundo: os padres, os advogados e os médicos. Do oeste, os Estados Unidos, pelo Estreito de Bering, lhe vieram as primitivas migrações asiáticas, que até hoje se traduzem nos traços mongoloides dos raros remanescentes das raças aborígenes, cuja influência só iria ser decisiva na futura América Latina, pois ao norte foram praticamente eliminados pelos colonizadores europeus. Do leste, do Velho Mundo, que passava então da Idade Média ao Renascimento, e deste à Era Industrial, é que lhe viria a nova e fecunda semente. A Terra, essa, era enormemente rica em virtualidades, não só superficiais, mas profundas, que assegurariam a essa nova sementeira humana uma disponibilidade passiva, que iria assegurar prontamente o êxito da fecundação europeia. Esse fenômeno telúrico, portanto, me parece ser a raiz mais remota e mais capitosa para o êxito da grande aventura que se iniciava ao norte do continente. Com uma circunstância paradoxal. Era uma terra virtualmente rica, mas aparentemente pobre. Exatamente o oposto do que ia ocorrer em nossa América Latina, onde a terra era aparentemente rica, mas realmente muito pobre. Ao sul, as riquezas aparentes em prata, ouro ou pedrarias iam levar a uma exploração imperialista exaustiva pelas 2 metrópoles ibéricas, Portugal e Espanha, que logo redundaram na consequência inevitável de toda a riqueza fácil, isto é, no desperdício. Ao passo que ao norte, nos Estados Unidos, a pobreza aparente não despertou desde logo a cobiça oficial da metrópole britânica, ocupada então em estender sua expansão imperialista em direção ao Oriente, aparentemente mais rico do que as regiões do Ocidente reservadas à colonização ibérica. Enquanto as riquezas apenas latentes dessa terra nova ao norte iam exigir dos próprios colonos uma energia de trabalho e de sacrifício, graças aos quais a pobreza aparente da terra se transformaria em pouco nas riquezas telúricas reais que iam ser a base do capitalismo ativado moral e religiosamente pelo protestantismo e pelo judaísmo a que nos referimos em artigo anterior. Nesse artigo anterior, eu me referia a 2 autores, Werner Sombart e Weber, que Werner Sombart mostra a importância da imigração judaica para os Estados Unidos e Weber a importância da moral calvinista para o desenvolvimento do capitalismo. A essas raízes religiosas e morais, não imorais, e morais, da nova economia capitalista, iriam somar-se, por ocasião da independência, as raízes filosóficas e jurídicas provindas do iluminismo dos enciclopedistas que, antes de se realizarem praticamente na Revolução Francesa, iriam corporificar-se na Revolução Norte-Americana. Essa ideologia de Jefferson e seus companheiros, baseada na ênfase sobre os direitos humanos de origem filosófica, era um incentivo ao impacto das ideias religiosas calvinistas, hebraicas e católico-irlandesas, que coincidiam na mesma ênfase sobre o esforço humano, isto é, sobre o trabalho. Mas sobre um trabalho como fonte de riqueza individual, logo como raiz do capitalismo. A terra, portanto, com sua riqueza apenas virtual e não atual,
e que ia ser o primeiro e mais importante elemento como fonte desse capitalismo que no século XIX ia assegurar a importância crescente dessa nova nacionalidade, a norte-americana. Tanto mais quanto o elemento humano, que ia arrancar as riquezas ocultas e não patentes, como as do sul do continente, representava uma nova classe, a burguesia, que ia emergir da Revolução Francesa como sucessora da aristocracia, que ainda fora, nos pródromos da independência americana, a classe dominante e realmente esclarecida, iluminada, segundo a terminologia filosófica que prevaleceu como denominador comum do pensamento norte-americano do século XVIII. O iluminismo aristocrático europeu iria, portanto, aliar-se a essa formação popular, por capilaridade, de uma classe média, a burguesia, que iria ser o braço forte da colonização norte-americana, isto é, da exploração individual das riquezas latentes e não patentes, como entre nós, em contraste flagrante com a exploração oficial. Em nós, no Sul, a exploração de riqueza não foi individual, foi oficial, foi pelo mercantilismo dirigida pelas coroas, tanto espanhola como portuguesa, que forma a peculiaridade das nossas respectivas raízes histórico-econômicas, que começam a explicar o desnivelamento atual de nosso desenvolvimento latino-americano, tão inferior ao do norte-americano. A razão telúrica, portanto, me parece ser, isto é, da terra, a importância da terra, me parece ser, portanto, a razão original do contraste entre as nossas duas Américas. Essa razão telúrica não tem feito senão crescer ao longo de 4 séculos recentes, já que o surto industrial e tecnológico que caracterizou o capitalismo norte-americano não diminuiu em nada a importância geológica da terra como fator básico. Basta ver a verdadeira revolução que o petróleo causou no regime econômico universal recentemente, e a importância que o subsolo petrolífero dos Estados Unidos e da Rússia representa para a sua respectiva colocação no binômio imperial do chamado Primeiro Mundo. Ao passo que nós, com uma terra que parecia muito rica e que de fato era muito mais pobre do que parecia, estamos hoje classificados no máximo, no alto do Terceiro Mundo. O segundo destes artigos chama-se O Valor do Exemplo, que completa o artigo anterior. Finalizando esta breve análise do contraste entre o nosso desenvolvimento desacelerado e o desenvolvimento acelerado dos Estados Unidos, passemos a considerar, depois do elemento telúrico, o elemento histórico. Nosso desenvolvimento colonial, quer dizer, da América Latina, precedeu ao dos Estados Unidos. Ambos refletiram diretamente condições histórico-sociais do velho mundo, isto é, da Europa. Em nosso caso, foi o espírito do Renascimento, em nosso caso, quer dizer, o da América Latina, foi o espírito do Renascimento e o do século XVI que ditaram os rumos e as bases iniciais de nossa colonização latino-americana. Esse espírito renascentista era o do chamado humanismo clássico. Quanto aos Estados Unidos, foi o espírito do século XVIII, não do século XVI, e é o das suas duplas revoluções de tipo político e industrial que se refletiu como base e roteiro da colonização norte-americana. Partimos, portanto, nós latino-americanos, eles norte-americanos, com 2 séculos de antecedência, nós latino-americanos, e com ênfase no espírito clássico, cultural e humanístico. Eles partiram 2 séculos depois, com o espírito moderno, individualista, e na base da primazia dos valores econômicos, que iriam redundar no pragmatismo, que se tornaria a base do seu capitalismo tecnológico,
e mesmo da expressão filosófica de sua civilização. Nós partimos, portanto, com os olhos pregados no passado, enquanto eles partiam com a visão voltada para o futuro. Nós preocupados com a transposição de um tipo tradicional de cultura. Eles preocupados com a elaboração de um tipo novo de sociedade. Daí o predomínio do elemento estático em nossa formação histórica, enquanto neles predomina, desde o início, o elemento dinâmico. Daí o ritmo acelerado de sua evolução histórica e o ritmo lento da nossa. Daí ainda, em nosso caso latino-americano, e particularmente luso-americano, a transposição política de modelos europeus monárquicos ou monocráticos, isto é, ditatoriais, como hoje entre nós, enquanto no caso deles procurava-se a instituição de um novo tipo político de espírito popular, republicano e democrático. Isto quanto ao elemento histórico. Quanto ao fator ético e religioso, ia ser ele um dos esteios dessa nova civilização, segundo o rigorismo do elemento Quaker, na vertente protestante majoritária, como do elemento também rigoroso irlandês, na vertente católica minoritária. Enquanto a nossa formação oficialmente católica, de certo modo, prescindia de convicções e reivindicações ético-religiosas. Isto é, o elemento religioso nos Estados Unidos, representado pelos Quakers no norte, era uma fuga da perseguição que os Quakers tinham na Inglaterra por parte da High Church. E os irlandeses, por sua vez, católicos, que vieram colonizar, sobretudo, o Maryland, por volta de Baltimore, eles fugiam também da dominação protestante inglesa. Quer dizer, o elemento religioso norte-americano era um elemento de luta, que fugiam à luta e, portanto, impregnados de uma agressividade que não tinham o elemento religioso na América Latina, em que o catolicismo já era oficial no Portugal, como continuava a ser oficial entre nós. E é nesse sentido que eu considero que o elemento religioso é mais forte na formação norte-americana do que na formação latino-americana, porque lá era um elemento agressivo, porque vinha lutar contra a opressão, ao passo que nós recebíamos esse elemento como tradicional, como uma rotina em que não era preciso lutar para conquistar ou para manter. Parece um pouco paradoxal, mas é a verdade histórica. O futuro homem forte norte-americano não iria ser um fruto da raça, e sim da boa nutrição física e, sobretudo, da boa nutrição moral, capaz de pôr em marcha o espírito democrático, baseado na primazia política dos direitos do homem herdado da França, assim como o espírito tecnológico herdado da Inglaterra, que até hoje constitui a força fundamental do progresso acelerado norte-americano. Em contraposição com o nosso povo, fisicamente desnutrido e formado moralmente com certa displicência, eu gosto de dizer a verdade acima de tudo. Não se trata de ufanismo nacionalista, mas de verismo internacionalista, que nos tem colocado em estado de inferioridade na competição. É mister, aliás, acrescentar que esse desnivelamento não implica nenhuma diminuição moral intrínseca. Longe disso. O surto do capitalismo moralista norte-americano trouxe consigo consequências maléficas também, que constituem até hoje os grandes óbices com que vem lutando entre eles os que não confundem o progresso material com o progresso moral e espiritual. Basta lembrar o problema do desnivelamento racial entre brancos e negros. A última das bases dessa tetralogia, que eu chamei de tetralogia norte-americana, em que tentamos resumir a posição pioneira dos Estados Unidos na luta dos imperialismos contraditórios em que nos vemos envolvidos, e na qual, a despeito de tudo, a sua glória tem sido sempre a da primazia na defesa da liberdade, é de tipo jurídico. É a importância fundamental do direito e dos direitos humanos como base das instituições políticas norte-americanas. E da projeção universal de uma fé democrática que, apesar de tudo, não perdeu o amor da liberdade e da justiça, enquanto nós nos vemos cada vez mais arrastados
para o abismo da tentação totalitária. Bom, aí eu entro por um terreno que é melhor não mesmo. Em todo caso, eu vou dizer tudo como está. Basta ver o plano inclinado descendente dos titulares do nosso Ministério da Justiça a partir de 1964. O elemento jurídico, no caso norte-americano, com suas imediatas consequências políticas, é que constitui o que de mais modelar podemos encontrar no confronto histórico com os Estados Unidos. Essa tradição jurídica é que eles receberam de suas origens anglo-saxônicas, como de suas inspirações francesas, na ênfase sobre os direitos do homem. Essa fusão de influências é que os levou a essas instituições políticas de tipo democrático, fundadas sobre a liberdade e a justiça, que constituem a força de instituições que, mesmo para o século XXI, com tudo que os séculos XIX e XX trouxeram, que valerá mesmo para o século XXI, com tudo que os séculos XIX e XX trouxeram como lições históricas, e terão de ser acolhidas se não quisermos ingressar em nova barbaria universal. A liberdade e a justiça, digam o que disserem, continuam a ser os dois esteios dessas instituições norte-americanas, que, sem constituírem modelos rígidos para os demais povos, são instituições flexivelmente modelares, na base do que há de mais alto e puro na natureza humana, como lições de experiência e de bom senso. Bastariam os dois mais recentes exemplos históricos para nos convencer disto, o Watergate e o Vietnã. Só instituições baseadas na liberdade e no direito poderiam permitir uma reação popular e também elitista contra ambos os escândalos e os erros como ali aconteceu. Foi pela liberdade de imprensa e pelo funcionamento rigoroso do Poder Judiciário, sem qualquer intervenção ditatorial da censura ou de qualquer tipo de AI-5, que a nação norte-americana reagiu contra a humilhação do Vietnã e contra as desordens do Watergate. Concluo, portanto, estas sumárias observações em torno de um fenômeno de fato como o nosso atraso no balanço internacional de valores em relação à situação mundial dos Estados Unidos. Concluo que não é imitando, mas tirando do seu exemplo as lições aplicáveis aos nossos males nacionais, perfeitamente superáveis, que poderemos fechar os olhos à tentação totalitária, ao imobilismo reacionário e ao triunfalismo pueril, sabendo tirar da experiência histórica dos nossos irmãos do Norte as lições de que somos tão capazes como eles para o exercício da liberdade e da justiça, pois só praticando-as como eles o fizeram é que amadureceremos politicamente como eles conseguiram fazer.